Irmãos, o mundo está aterrorizado com essa pandemia, é inegável isso, e não é para menos. A gente enfrenta uma praga de proporções globais. Só aqui no Brasil, estamos há mais de 2 meses sofrendo com essa questão de isolamento, com as mortes, com os óbitos. Infelizmente, são mais de 22 mil óbitos que já ocorreram até esse momento aqui no Brasil. E fora as complicações que essa virose tem causado na população. Sem mencionar a calamidade política e econômica e as consequências assustadoras para o futuro. Lamentavelmente, quando tragédias assim acontecem, é comum algumas pessoas perguntarem: onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus no meio dessa pandemia? Se Ele é tão bom assim como os crentes falam, por que Ele permite esse tipo de calamidade no mundo? Em Lucas 13, Jesus lança luz sobre essas questões, de tal forma que Ele desconstrói todo pensamento equivocado, toda argumentação equivocada, toda leitura equivocada sobre essas questões, sobre as tragédias. Vamos ler o texto sagrado, você já achou aí, está com a sua Bíblia aberta ou ligada, Lucas 13, os 5 primeiros versículos. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Até aqui, amém? O que está acontecendo aqui? Qual o contexto desse diálogo, dessa conversa? No final do capítulo 12, Jesus estava conversando sobre o juízo final, sobre o fim dos tempos. Jesus estava enfatizando uma necessidade urgente de arrependimento, de conversão, de reconciliação com Deus, de mudança de vida. E os seus ouvintes, essas pessoas que estavam ali ouvindo a exposição do Senhor Jesus, estendem esse assunto sobre o juízo de Deus, sobre a justiça divina. Só que as pessoas lembram de uma tragédia, de uma calamidade, e fazem algumas conclusões absolutamente erradas. As pessoas estavam conversando com Jesus, lembraram de uma tragédia provocada pela maldade de Pilatos, mas chegam a uma conclusão muito injusta sobre a justiça divina. Eles concluem do seguinte: Jesus estava falando sobre o juízo de Deus, sobre a justiça divina, qual a conclusão deles? Essas pessoas que foram trucidadas por Pilatos no momento que estavam oferecendo uma oferta, um sacrifício para o Senhor, certamente eram pessoas perversas, cruéis. Do contrário, Deus não permitiria que elas morressem dessa maneira. Irmãos, notem bem, é verdade sim que muitas vezes sofremos coisas ruins na nossa vida como consequências de atitudes erradas que plantamos, que tomamos. A lei da semeadura deixa isso muito claro, lá em Gálatas 6, 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele também vai colher. Então, a Bíblia revela para a gente que muitas pessoas já receberam, estão recebendo ou receberão sofrimentos temporais aqui nessa vida em virtude de pecados bem específicos que cometeram. Mas no tocante às catástrofes, às tragédias, às doenças, às balas perdidas, uma lista enorme de sofrimentos e desgraças estão associadas a uma tragédia muito maior, muito maior. Nos versículos 2 e 3, Jesus refutou a ideia dessas pessoas que tinham sido, estavam ali conversando sobre essa morte provocada por Pilatos, acreditando que isso fosse resultado de um pecado específico. Jesus vai refutar isso dessa maneira aqui, versículo 2. Jesus respondeu:
Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? E aí Jesus é enfático. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus deixa claro que isso está ligado a um problema muito maior. Jesus esclarece que aquela tragédia promovida por Pilatos não aconteceu por causa de alguma atitude específica daquelas vítimas. Não. Aqueles galileus morreram por causa de um vírus muito pior que o Covid-19. Jesus estava falando do pecado geral de toda a humanidade, que contaminou Pilatos, contaminou a mim e contaminou a você. Os que estavam ali conversando com Jesus não eram diferentes nem de Pôncio Pilatos, nem daquelas vítimas. Por isso a advertência é tão dura no versículo 3. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A cura para a pior de todas as infecções que contagiou toda a humanidade começa quando a gente se arrepende de uma vida vivida longe de Deus. Irmão, Jesus queria que os seus ouvintes entendessem que, diante de uma tragédia, diante de uma calamidade, jamais julgue as vítimas, jamais despreze as mortes. O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Jamais faça isso. Jamais agradeça à natureza por ter criado uma calamidade monstruosa. Até porque os monstros somos nós quem criamos. Deus não tem parte com essas coisas. Lembrando que Deus não tem prazer nas tragédias. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Nessa quarta-feira, o pastor Daniel nos lembrou dessa verdade no fim de semana de treinamento, expondo o livro do profeta Ezequiel. A gente foi lembrado lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: palavra do soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem-se dos seus maus caminhos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer nas calamidades. O que Jesus estava argumentando ali com seus ouvintes? Diante de uma calamidade, avalie honestamente o seu relacionamento com o Criador. O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com a criação? Vocês não são diferentes de ninguém. Isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas ali. A doença que nos afastou do Criador contaminou todo mundo. E aí nos versículos 4 e 5, Jesus reforça a sua argumentação. Agora é Jesus quem lembra de uma catástrofe acontecida ali naquela época. Versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E aí Jesus é enfático: eu lhes digo que não. E repete a advertência: mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus estava falando aqui do quê? Da morte eterna, do afastamento eterno da comunhão com Deus. A menos que vocês experimentem uma mudança radical no relacionamento de vocês com o Criador, vocês não escaparão da morte eterna. Essa é a pior, essa é a maior de todas as tragédias. E essa é a nossa primeira lição: sem arrependimento, ninguém escapa da morte eterna. Sem arrependimento, ninguém escapa dos efeitos trágicos desse afastamento, dessa dívida que contraímos com o Criador. Por isso a pregação do reino sempre foi, a pregação do reino é: arrependam-se, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus, arrependam-se, mudem a direção da vida de vocês, mudem a forma de viver uns com os outros, com a criação, com o seu Criador. Voltem, o que Ezequiel fala para a gente? Voltem-se dos seus maus caminhos. Essa é a pregação do reino, meu irmão. Cada pessoa ali naquela conversa com Jesus deveria se perguntar: verdadeiramente eu me arrependi de uma vida independente, distante do meu Criador? Paulo nos lembra, em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo nos lembra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não ficou ninguém de fora.
Todos os descendentes de Adão estão destituídos de qualquer desejo, qualquer atração, qualquer fascinação pelo caráter de Deus. Mesmo nós cristãos, vamos ser sinceros, mesmo nós cristãos, que já nos arrependemos dos nossos maus caminhos, já nos voltamos para uma direção contrária de uma vida distante do Senhor, ainda sentimos os efeitos e defeitos da queda. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso diariamente orar, vigiar, me esforçar, ler a palavra, buscar constantemente a presença do Senhor, para que as minhas ações e reações sejam minimamente boas. É só eu me distrair para alguma coisa trágica, desconfortável acontecer. Eu não sei quanto a você, mas eu vivo buscando diariamente o Senhor, andar de pertinho, não perder Jesus de vista, para que coisas ruins não aconteçam nem comigo, nem com as pessoas que eu amo. Lembrem-se, as Escrituras nos revelam que Deus criou tudo bom, tudo bom. Deus criou o homem, o ser humano bom, a sua imagem e semelhança. Mas para que não fôssemos robôs programados, para que não fôssemos marionetes divinas, para que não fôssemos como os animais que possuem um instinto bioquímico programado pelo Criador, Deus nos concedeu a possibilidade de amar ou não. Deus criou o ser humano com é isso que nos faz humanos. A gente só percebe a beleza do amor, a gente só percebe a necessidade do amor, a preciosidade do amor, quando Deus não nos obriga a amar. E aí Deus criou o primeiro casal com a potencialidade de fazer escolhas contrárias à sua natureza boa, à imagem e semelhança do seu Senhor. E aí nossos primeiros pais decidiram viver por sua conta e risco. E eles sabiam da consequência, eles não estavam desavisados. Nosso Senhor tem um relacionamento de clareza, de transparência. Deus deixou muito claro, se vocês se envolverem com aquilo ali, se vocês tocarem naquilo ali, vocês vão morrer. Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, independência é a morte. Essa é a segunda lição, que a gente aprende aqui, olhando para esse texto, olhando com o que Jesus estava falando para aquelas pessoas. A queda é a mãe de todas as calamidades. A queda é a mãe de todas as calamidades. Ou seja, a nossa vida vivida por conta própria é a maior de todas as tragédias. Viver uma vida longe de Deus é a fonte de todos os sofrimentos que a humanidade conhece. Nada poderia ser pior para um ser humano do que viver por sua conta e risco. Guarde isso. As pandemias, as epidemias, todas as doenças, as guerras, o terrorismo, as crianças que morrem de fome no continente africano, as crianças que morrem de tiroteios na cidade do Rio de Janeiro, toda essa lista de desgraças acontecem por causa da nossa natureza caída, destituída de qualquer tipo de atração, de amizade, de amor pelo caráter de Deus. Veja o Brasil à nossa volta, meu irmão. No meio dessa pandemia, milhares de pessoas sofrendo, tem gente superfaturando o preço dos respiradores, dos equipamentos de proteção individual. Tem gente vendendo equipamento falso, equipamento que não é o verdadeiro, que não funciona. Respirador que não funciona, hospitais de campanha de faz de conta, que não funciona e não vai funcionar. Tem político aproveitando a pandemia, a calamidade, o sofrimento, para roubar o nosso dinheiro através de compras que não são fiscalizadas. A queda é a mãe de todas as calamidades, meu irmão. A queda é a mãe de todas as calamidades. Mas a queda não teve e não tem a palavra final na história da gente. Aleluia. Não esqueça disso também. Eu só li uma parte de Romanos 6, 23. Agora eu vou ler o versículo todo para você. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Dê aleluia aí na sua sala, meu irmão. Aleluia! A morte não tem a palavra final na história da gente. Aleluia! Jesus é o plano da graça de Deus para salvar a humanidade da nossa pior pandemia, da nossa pior infecção. Se por um homem entrou o caos, o sofrimento, a tragédia na história da gente, o sofrimento e a morte, então, através do sofrimento de um homem, entrou a salvação e a cura de graça
para toda a humanidade. Aleluia. Nosso pecado feriu Jesus Cristo, o amor encarnado, o Deus conosco. Nossas tragédias fizeram Jesus experimentar dor e sofrimento. Mas Jesus usou o seu sofrimento para interceder por nós, por mim e por você. Na cruz, a redenção foi maior que a queda. Aleluia. A cruz é maior, a cruz foi maior. Jesus venceu. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Realmente, não tem sentido dar boas novas, boas notícias, sem antes falar da má notícia. Jesus venceu. Aleluia. Aleluia. Quando Deus olha para Jesus, maltratado na cruz do Calvário, Ele ouve a súplica do seu Filho. Ele ouve o amado dos céus intercedendo por nós. E a gente, pela fé, reconhecendo o amor do Senhor, reconhecendo o sacrifício do Senhor, a gente se arrepende de uma vida vivida longe dEle. E aí a gente entende aquilo que Davi escreveu no Salmo 103. É Ele, é Deus quem perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem cura todas as nossas doenças. Aleluia. É por isso que, olhando para o texto, desde o início da passagem que lemos, Jesus nos ensina que quando estamos de uma calamidade, a gente deve examinar. A primeira coisa que a gente deve fazer é examinar o nosso coração. Essa é a nossa primeira aplicação. O que um cristão deve fazer diante de uma calamidade? Primeira coisa que a gente precisa fazer, meu irmão, examine o seu coração. Examine o seu coração. As tragédias precisam levar a gente, em primeiro lugar, a um autoexame. Como que está a tua vida com Deus? Como que anda o seu relacionamento com o Criador? No primeiro tratado de filosofia que se tem registro, o livro de Eclesiastes, o rei Salomão, no capítulo 7, versículo 2, afirma o seguinte: cada ser humano que lamentavelmente falece, cada caixão que baixa na terra, cada ofício fúnebre, tem que gerar na gente, tem que provocar na gente uma pergunta: como será o nosso encontro com o Eterno? Como será o nosso encontro com aquele que nos deu a vida? Cada ofício fúnebre deve fazer a gente pensar nisso. Momentos como esse que o mundo está passando, que a gente está enfrentando, tem que fazer a gente, por exemplo, rever os nossos cuidados, muitas vezes fúteis, com essa vida passageira. Coisas que compramos, que acumulamos, e que um momento como esse está mostrando para a gente que não tem valor nenhum. Quanto carro parado dentro das garagens. Quantas casas de veraneio fechadas. E momentos como esse precisam levar a gente a pensar na eternidade. Deus usa nossas calamidades, Deus usa as nossas monstruosidades para refrear a inclinação pecaminosa que existe na gente e fazer a gente pensar no encontro que nós teremos com Ele. Nós passaremos muito mais tempo na eternidade do que aqui na terra. A gente precisa levar isso a sério. Os vivos precisam pensar sobre isso. É isso que Salomão fala lá em Eclesiastes. Os vivos precisam levar isso a sério. As tragédias nos ensinam que nós não temos o controle de nada, de nada. Só essa constatação já deveria fazer a gente ser uma criatura mais humilde, mais humana, mais solidária, mais crente, mais cristãos. Essa constatação já deveria nos levar a um divórcio definitivo com uma vida ativa de pecados. Por isso hoje é tempo de reflexão, hoje é noite de autoexame. Faça a oração do rei Davi no Salmo 139, todos os dias. Inicie o seu dia ou finalize o seu dia fazendo essa oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prove-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Façamos essa oração, façamos essa avaliação. Roguemos a ajuda do Senhor para a gente fazer esse autoexame, para examinarmos o nosso coração. Irmãos, por que é importante a gente tocar nesse assunto? Por que o Senhor inclinou meu coração a tocar nesse assunto com vocês? Para que a gente se prepare para as outras calamidades, irmãos. Para que a gente se prepare para outros dias
de vale de sombra da morte, irmãos. Irmãos, a gente precisa se preparar para coisas muito piores que o Covid que virão. A gente se aproxima dos capítulos finais da história humana na forma como nós conhecemos. A Bíblia já nos avisou que no fim dos tempos, que antes do juízo final, toda a humanidade, crentes e descrentes, enfrentarão um tempo muito pior do que esse de pandemia que a gente está enfrentando hoje. Mas não se desespere, não dá pausa na pregação agora não. Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. Nesse momento Ele está conduzindo todas as coisas para os pés do Senhor Jesus, aleluia. O Deus encarnado como nosso Salvador de todas as nossas calamidades está voltando, Jesus está chegando, meu irmão, Maranata. E em breve Ele enxugará a lágrima de toda dor, de todo sofrimento, expurgará da nossa vida, da nossa realidade, todo tipo de dor, todo sofrimento do mundo. A Bíblia já nos revelou tudo. A Bíblia é um livro de spoiler, ela conta como é que vai ser o final. No mundo teremos aflições, mas Jesus venceu, aleluia, aleluia. Na cruz a redenção foi maior que a queda. Então vamos à segunda aplicação. O que mais devemos fazer diante das calamidades? Segunda aplicação, chore com os que choram. Chore com os que choram. Isso é uma ordem apostólica. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, escreve como ordem, como imperativo. Chorem com os que choram. Devemos consolar os que estão sofrendo, meu irmão. Jesus se compadeceu quando viu multidões sofrendo como ovelhas sem pastor. Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro. Jesus sabe o que é perder um ente querido. As tragédias precisam fazer a gente chorar pelo outro e com o outro. A gente precisa chorar, se lamentar, irmãos. A morte é uma tragédia terrível. Sejamos o bom samaritano na vida das pessoas que estão perto da gente. Envolva o seu tempo, o seu dinheiro no consolo de outras pessoas, para minimizar a dor, o sofrimento de gente que está perto da gente. O sofrimento produzido por uma calamidade precisa esculpir ainda mais o caráter de Cristo na vida dos seus discípulos. Você entende isso? Esses dias de dor, de sofrimento, de pandemia, isso precisa esculpir na gente ainda mais o caráter de Cristo. No meio dessas calamidades, a gente vê, por exemplo, Deus, quando pergunta assim, onde que está Deus num negócio desse? Deus é que está proporcionando misericórdia prática. Deus suscita ações humanitárias, Deus suscita compaixão, Deus leva a gente a orar pelos outros. Vocês já perceberam a nossa lista de intercessão, às quintas-feiras, nossa lista de oração? Deus leva a gente a pregar o Evangelho, as pessoas ficam sedentas pela boa notícia, pela mensagem de vida e de esperança. Compadecer-se pelos que sofrem também é anunciar as boas novas, também é pregar a boa notícia de Jesus, também é mostrar para as pessoas que Jesus venceu, aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá, aleluia. A gente precisa anunciar isso para as pessoas. E já que eu falei de oração, momentos de calamidade, a gente precisa também orar pela nossa nação. Irmãos, existe outra tragédia andando de mãos dadas com a pandemia, que é essa tragédia moral, econômica e política, que igualmente vem devastando esse país há anos. Não é de janeiro para cá não, é há anos. Por isso, meu irmão, ore pelo Brasil, ore pelos nossos governantes. Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Moisés clamou pelo Egito. Vimos quarta-feira também com o pastor Jonatas, no fim de semana de treinamento, que o profeta Daniel orou, chorou, lamentou e clamou pelo seu povo ali na Babilônia. Então, durante as tragédias, meu irmão, a Bíblia também nos exorta, nos ensina a lamentar diante de Deus. Essa é a atitude mais recomendada pelas Escrituras quando a gente está diante de uma tragédia como essa que a gente está vivendo. Lá em 1 Reis, preste atenção na instrução que Deus dá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Olha como está redigido. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo e devastação, quando inimigos sitiarem suas cidades, em meio a qualquer praga ou epidemia,
façam orações e súplicas pela misericórdia do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vivemos exatamente esses dias, onde a gente precisa chorar, onde a gente precisa lamentar, onde a gente precisa rogar pelas misericórdias do Senhor. Leve isso a sério, coloque isso em prática, aumente, intensifique a prática dessas aplicações na sua vida. Terceira aplicação, nesses dias de pandemia, cuide bem da sua família, cuide bem dos seus queridos, cuide bem de si mesmo. Eu lembrei do Herbert Viana, que tem uma música que diz assim: cuide bem do seu amor. Irmão, faça isso. Faça isso, cuide bem da sua vida, mas cuide bem dos seus queridos, da sua família. Você casado, cuide bem do seu cônjuge. Você que tem filhos, cuide bem dos seus filhos. Em tempos de calamidade, a gente deve cuidar bem da nossa família. Em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 8, já haviam instruções específicas da parte do Senhor. Olha como que Deus é cuidadoso com o seu povo. Lá na antiga aliança, existiam instruções específicas para momentos semelhantes a esse que a gente está vivendo. Diz assim, Deuteronômio 24, versículo 8, nos casos de doença de lepra, que de certa forma era a Covid da época, doença infecto-contagiosa, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Deus tinha já preparado todo um protocolo para proteger o seu povo desse tipo de catástrofe, de calamidade. Nesse momento, aqui na Oceânica, trazendo para a nossa realidade, a gente segue instrução de qual sacerdote levita? Irmãos, nós seguimos as instruções dos nossos irmãos profissionais da área de saúde, que fazem parte da liderança dessa igreja, que estão na linha de frente combatendo essa pandemia. Fomos uma das primeiras igrejas a cancelar o culto público, independente das ordens dos governantes. A gente já tinha cancelado. O nosso maior protocolo é o amor e o cuidado com o próximo. Então, os nossos irmãos, os sacerdotes do jaleco branco, já tinham dado essa instrução para a gente. Então, a gente tem certeza que Deus cuida da nossa saúde através desses irmãos queridos. Irmãos, em meio a essa pandemia, tome os devidos cuidados. O Senhor Jesus, agora aqui na Nova Aliança, Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7, ele diz claramente, não tente o Senhor teu Deus, não coloque a si mesmo em risco desnecessário. Vocês lembram de uma das tentações? Satanás estava tentando Jesus, pula aí de bang jump sem cordinha, e Jesus falou, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus, não vou me colocar em risco desnecessário. Por favor, proteja-se, proteja a sua família, use a máscara, o álcool em gel, o medicamento que você acordar com o seu médico. Cuide-se bem, mas irmãos, sem comportamentos paranoicos. Não permita que o medo amarre você, faça você paralisar. Não se renda ao medo, confie e descanse somente em Jesus, amém? Nossa esperança não está num comprimido ou numa vacina, amém? Nossa esperança está em Cristo. Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. A gente precisa ser diligente, a gente precisa se proteger, cuidar bem uns dos outros, mas sem perder a paz. Amém? Você pode falar amém aí da sua casa? Isso, olha para a galera que está aí na sua casa e fala amém. Então, mesmo em meio à pandemia, guarde isso. Todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, meu irmão. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Você precisa lembrar isso para o seu coração todos os dias. Você precisa falar isso para a sua família todos os dias. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus e está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero concluir, irmãos, compartilhando uma passagem profética que vem ao meu coração sempre que eu falo sobre nossas tragédias e os nossos sofrimentos temporais aqui nesse presente século. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, os 5 primeiros versículos. Guarde essa passagem também no seu coração, meu irmão. Apocalipse 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia! Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia! Assim diz nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua intervenção em nosso favor, Senhor. Obrigado porque a cruz foi maior que a queda, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que lembra a gente disso, Senhor. Que nos revela como nós somos carentes da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Tem misericórdia da nossa humanidade, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Livra-nos dos perversos, Senhor. Livra-nos desses. Leva, Senhor, esses homens ao pleno arrependimento, Senhor. Dá a eles o terror do pecado, Senhor. Leva a eles uma mudança radical de vida, Senhor. Livra-os da escuridão, Senhor. E usa a Tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra, para chorar com os que choram, para consolar os abatidos, Senhor. Que eles sejam tocados pelo Teu amor através do nosso abraço, Senhor. Que eles enxerguem o Senhor através do nosso testemunho, Senhor. Cura a nossa humanidade, Senhor. Cura a nossa nação, Senhor. Nessa hora, os nossos queridos que estão doentes, Senhor, cura-os, Senhor. Estabelece a saúde deles, Senhor. Enche de alegria aqueles que estão abatidos, aqueles que já foram tomados pelo medo, pela tristeza, Senhor. Restaura a alegria no coração deles, Senhor. E prepara-nos para os dias que antecedem a Tua volta, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor. Santifica-nos, aviva-nos, incendeia-nos, Senhor. Use os dons do Teu Espírito para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, Senhor. Usa a gente com intrepidez, com ousadia para pregar a Tua palavra, Pai. Por favor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe.